Lucas capítulo 5, nós tivemos aqui na sexta-feira um lindo culto, onde o nosso obreiro Edivan pregou a palavra. Eu não pude participar devido a uma reunião, mas eu sei que foi bênção pura. Quem estava aqui sexta-feira, deixa eu só dar uma olhadinha, quem estava sexta-feira, é um bom número, né? Estava aqui. Hoje de manhã nós tivemos um outro culto com 170 e poucas pessoas, de manhã às 8 horas, e estamos aqui mais uma vez, e hoje é um culto de missões, o terceiro domingo do mês, no sentido de um despertamento para a igreja, porque uma igreja que não faz missões, que não ganha almas, que não alcança outras pessoas, é uma igreja morta, é uma igreja fechada dentro das quatro paredes apenas, que muitas vezes acaba somente falando, né? Que as pessoas não se convertem, que as coisas não acontecem, mas para falar já está cheio de gente por aí, principalmente na internet, né, irmão? Nós precisamos sim agir, nós precisamos sim arregaçar as mangas, precisamos ir e fazer discípulos. Jesus falou, ir e fazer discípulos. E quanto maior a dificuldade, maior a crise, maior é a sede das pessoas que ainda não se entregaram a Cristo Jesus. As pessoas estão desesperadas, tentando encontrar a verdade, o sentido da vida, um propósito, uma razão para a sua existência. Então elas procuram em religiões, elas procuram fazendo viagens para outros países, às vezes procuram pagando altas quantias em treinadores, e assim vai. Então não adianta a gente falar para eles que eles estão errados, nós temos que ir lá e falar para eles que nós temos, louvado seja Deus, o antídoto, nós temos a resposta, nós somos a resposta para esta geração. Não são os meus filhos ou os meus netos que terão a resposta, eu já tenho a resposta, Deus já me deu a resposta, e a resposta é Jesus, amém, irmãos? Então lá em Lucas 5, fala do chamado de Pedro, sobre 3 fases do chamado de um crente. A Bíblia diz num outro texto, nós vamos ler Lucas 5, mas num outro texto fala assim, que Jesus, ele disse assim, que muitos são chamados. Deus nos chama a todos, para viver com Ele, e para falar dEle. Todo cristão, ele deve ser um missionário. Se o cristão não é um missionário, então ele é um impostor, porque ele só está tendo para si a salvação, e não espalha, não comunica, não transmite essa graça que recebeu de graça. Então nós precisamos sempre atentar para o nosso comportamento, a nossa atitude. Jesus também disse assim, que a boca fala do que está cheio o coração, né? Se a pessoa gosta muito de futebol, ela vai falar de um novo drible. Se ela gosta muito de receita, vai falar de uma receita lá, light, sem açúcar, né? Se ela gosta muito de carros, ela vai falar do lançamento do ano, da concessionária, da montadora tal. Se a pessoa gosta muito de política, vai falar sobre possibilidades de melhorar as políticas públicas. Se uma pessoa gosta de alguma coisa, ela se dedica àquilo, então ela fala aquilo. Talvez de segunda a sexta você fala sobre moda, sobre cabelo, as cabeleireiras aí, né? Sobre produtos de limpeza, as faxineiras, não é? Sobre óleo de motor, os mecânicos. A gente fala todo dia, às vezes, algumas mesmas coisas, porque a nossa mente está cheia disso, não é? Fala aí sobre redes sociais, como ganhar dinheiro na internet, está assim, né? E um monte de coisa chegando para você. As pessoas dizem assim, ó, faça esse curso aqui que você vai vender, você vai ficar rico. É interessante que a pessoa que está rica vai dar um cursinho ali para você ficar rico, né? Mas ela às vezes não ficou rica, né? Então você vai ver que a boca sempre fala do que está cheio o coração. A rapaziada aí fala talvez de moda, as meninas, as moças, né? Da música, e assim por diante. A boca fala do que está cheio o coração, e nós viemos aqui nesta noite para encher o tanque da presença do Senhor, para sair queimando esse combustível no bom sentido da palavra, falando de Jesus Cristo, que Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele cura, Ele voltará, amém, igreja?
Aleluia! Em Lucas 5 diz assim que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia Jesus de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Olha aí, as pessoas estavam sedentas de ouvir a palavra de Deus na boca do mestre. Verso 2 diz que Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Encontrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Verso 4 diz que, tendo acabado de falar, Jesus disse para Simão assim: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes. E falou para Simão isso e falou para todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Olha o problema bom aí. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse para Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Pai, obrigado pela leitura da tua santa palavra. Fale conosco nesta noite, com graça e poder, para a glória do teu nome, Jesus. Amém, amém. Amados, nós, então, como disse no princípio aqui, todos nós somos chamados por Deus para falarmos do Evangelho. E aqui Jesus, ele chamou Pedro para ser um discípulo, também Tiago e João, e ele, claro, ele discipulou e treinou-os, mas deu a eles, fez a eles um chamado, um convite: venham comigo e eu farei de vocês pescadores de homens ou de almas, de pessoas. Não tenha medo, ele está dizendo na verdade, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E Jesus, ele tem esse poder na nossa vida, de nos transformar de pecador em pescador. Diga assim: eu era pecador, agora eu sou pescador. Amém, irmãos? Observe aí então que existem algumas fases na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. A primeira fase que eu quero falar com vocês, como nós estamos vendo ali, é a fase de alienação. É a fase que nós estamos alienados acerca daquilo que Deus quer para nós, do propósito que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes a gente, na nossa existência ou na minha liderança, eu posso dizer também de mim mesmo, alienado. Eu frequentava o culto, mas era alienado. Se tinha algum evangelismo, eu não ia. Certo? Se tinha algum evento, eu não ia, a não ser que tivesse lanche. A não ser que fosse uma brincadeira quando criança, na escola bíblica de férias. Às vezes a gente ia lá para brincar, mas assim, alienado, não sabia o que o Senhor queria comigo, o que o Senhor tinha para mim. É interessante isso, que acontece exatamente isso. A Bíblia diz lá no verso 1, que certo dia Jesus estava perto do lago, e uma multidão comprimia, e a Bíblia diz que ele viu à beira do lago 2 barcos, e eles estavam ali lavando as redes, porque não tinham pescado nada aquela noite. Mas ele entrou num dos barcos que pertencia a Simão, e pediu a Simão que o afastasse um pouco da praia. Então ele se assentou, e do barco ensinava o povo. Quando Simão ele empresta o barco para Jesus, ele não sabia
Ele não sabia o que estava para acontecer. Ele emprestou o barco para Jesus dar um sermão ali, levar a palavra. Ele emprestou o barco para ser um instrumento, apenas isso. Ele não esperava mais nada além disso. Ele não estava pensando o que iria vir a acontecer. Assim também na nossa vida, muitas vezes a gente adentra num grupo pequeno, numa célula ou num culto. Às vezes conhece uma paquera quando é jovem, que é crente. A gente vai lá, a gente está alienado ainda, a gente está mais interessado na paquera, mais interessado no lanche, mais interessado na amizade com um colega. Ainda não sabemos o que o Senhor vai fazer na nossa vida. E a Bíblia nos mostra que Simão Barjonas, Simão significa cana agitada pelo vento, alguém inconstante, alguém que não sabia direito para onde ir, como é que seria o seu futuro. Assim éramos nós também. E é interessante, alguém que é alienado, ele está numa fase em que ele ainda não entende, né, o que o Senhor quer para ele. E quando às vezes é convidado para alguma coisa, para alguma missão, para algum trabalho, para abrir a célula em casa, ele fala assim: nossa, mas eu não tenho tempo. É porque ainda não entendeu a missão, ainda não entendeu o chamado que o Senhor tem para ele. Ele está numa fase de alienação. Muitas vezes vai pensar em quanto vai custar tempo, em quanto vai custar finanças. Muitas vezes ele diz assim: eu não tenho nada a ver com isso, eu apenas emprestei meu barco, pode usar aí, mas é só isso mesmo. E é interessante que é uma fase que passa, graças a Deus a gente supera isso. Então Deus, ele conhece e ele ama os alienados, e ele deseja abençoar essas pessoas. Desde que uma pessoa adentrou numa casa de oração, emprestou um barco para Jesus, deu uma carona para um homem de Deus, para uma vizinha abençoada, desde que alguém fez alguma coisa em prol do reino, pode ter a certeza que o Senhor Jesus já começou a trabalhar na vida daquela pessoa. Ela não sabe muito bem o que vai acontecer, ela está um tanto alienada, mas muitas vezes o Senhor vai trabalhar, e Ele ama aquela pessoa e quer abençoar aquela pessoa. A Bíblia diz que ele não tinha pego nenhum peixe naquela noite, o Pedro e os seus companheiros. Eles não tinham pescado nada naquela madrugada, eles trabalharam, se esforçaram. Ele mesmo diz: nós nos esforçamos, tentamos todas as iscas, nós nos preparamos, mas nada aconteceu. Agora, a fase da alienação é um momento onde Deus trabalha para nós, onde Deus trabalha para nos mostrar o que Ele quer realizar para nós. Você sabe que Deus, Ele trabalha para nós, Ele trabalha em nós e Ele trabalha através de nós. Está ligado comigo aí, irmão? É uma fase então que Deus começa a operar coisas. Há pessoas que receberam milagres da parte de Deus. O Pedro aqui, ele segue uma ordem, uma orientação de Jesus, dizendo: vai para mais fundo, Pedro, e você lança a rede, e os outros também lancem as redes. E quando ele puxa a rede, traz um monte de peixes, a ponto da rede arrebentar, querer arrebentar, de tão pesada que estava, porque era algo poderosíssimo que o Senhor estava operando na vida do Pedro e daqueles pescadores naquela ocasião. Há muitas pessoas assim também, que às vezes são curadas pelo Senhor, vem num culto, numa reunião, recebe uma oração, recebe uma cura. Deus está pegando, está fisgando aquele coração, Deus está querendo ganhar aquela pessoa através daquele milagre. Nós vamos começar uma campanha agora, quarta-feira, 40 dias de milagres. Eu creio que Deus vai operar milagres, Deus vai trabalhar para as pessoas, para elas abrirem o entendimento e perceber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre. Diga assim: o céu não está em crise, Deus está no controle. Eu creio em milagres. Aplauda ao Senhor Jesus. Deus trabalha para nós.
Deus trabalha para nós, e nesta noite eu vou orar por você. Você que está passando por uma fase difícil, está precisando que Deus faça alguma coisa para você. Aqui está Ele, aquele que faz coisas maravilhosas, aquele que cura o paralítico sozinho lá no tanque de Betesda, aquele que chama Zaqueu para descer da árvore porque vai pousar na casa dele, aquele que vai conversar com a mulher samaritana ao meio-dia, ela está ali sozinha, mas ele vai lá e fala algo para ela que transforma a vida dela. Ele fala com Zaqueu, ele fala com Pedro, ele faz milagres, ele chama os peixes, como o pastor Jonas pregou aqui. O peixe está vindo, o peixe já recebeu a ordem. Jesus falou assim: peixes podem vir, porque agora eles vão lançar as redes. Ele não falou, não está escrito, estou conjecturando aqui. Vem, ó, talvez subiu, fez um movimento com os olhos, e quando Pedro lançou a rede, ele tirou um montão de peixes, porque o Senhor é o Senhor sobre os céus, a terra, os mares, o tempo, a temperatura, o clima, o corpo, os ossos, o trabalho, a justiça. O nosso Senhor Jesus Cristo tem poder para trabalhar para nós e nos convencer de que Ele é o Senhor. Felizes são aqueles que, quando recebem algo da parte de Deus, se aproximam de Deus dizendo: Jesus, Tu és maravilhoso, a minha vida é para Ti. Amém, irmãos? Jesus vai trabalhar. Pode aplaudir ao Senhor. Jesus vai trabalhar para você. Pergunta para o seu vizinho: o que você está precisando, irmão? Às vezes na vida nós precisamos tanta coisa que a gente fala assim: mas diga uma coisa. A pessoa não dá, mas tem um monte de coisa, mas diga uma. Diga uma. Às vezes nós não temos foco, né? Mas tudo bem, não é esse o ponto da mensagem hoje. Mas observe que o Senhor trabalha para nós nesta fase. Nesta fase. Não é uma fase que Deus exige de nós, que a gente trabalhe, que a gente faça alguma coisa, a não ser lançar as redes, a não ser acreditar na sua palavra. Como Pedro falou: eu tentei a noite toda, nos esforçamos, não tem peixe no mar, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Felizes são aqueles que amam a palavra do Senhor, que tomam para si, como crente inchada, que traz para si a palavra e fala assim: eu vou viver esse milagre na minha vida. Está ligado, irmão? Agora existe uma outra fase, que é a fase, né? É a fase, parou, aí, do embaraço. Coloca aí para mim, é o verde aí. Aí, fica aí. Então, embaraçado. Olha o versículo 8. O Pedro fica tão assustado, tão aleluiado, tão assim, cheio, tão, né? Ele viu aquilo, ele vai aos pés de Jesus, ele se prostra e fala assim: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador, afaste-se de mim. Existem algumas frases populares, né, que diz assim, que quando o milagre é grande demais, né, quando a oferta é grande demais, né, uma coisa assim, não tem? Até o santo desconfia. Que esquisita essa frase, né? Não sei onde que acharam isso. Quando a esmola é demais, né? O santo desconfia. Então o que Jesus operou foi tão grande na vida do Pedro, que ele ficou embaraçado. Ao invés de ele dizer: glória a Deus, eu quero estar com o Senhor para sempre, porque o Senhor já me provou que Tu és o Senhor. O Senhor fez, eu quero estar contigo, Jesus. Não, ele não fez isso. Ele falou assim: afaste-se de mim, Senhor. Por quê? Porque eu sou pecador. Existe às vezes na igreja do Senhor Jesus Cristo muitas pessoas que veem os milagres, que vivem os milagres, mas que se veem como pecadores, como pessoas que se sentem e dizem serem indignas de estar perto do Senhor, que reconhecem a grandeza, a santidade do Senhor, afinal Ele operou milagres, mas que ainda tem dificuldade de se aproximar do Senhor, de dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas quando elas veem um milagre, ao invés de elas olharem para Ele, elas olham para dentro de si mesmas e falam: não, eu sou muito jovem, eu tenho essa dificuldade com os meus hormônios. Não, sabe o que é?
a minha renda é pouca, eu não vou conseguir dar conta da minha família se eu atender o Senhor, eu não vou conseguir dar conta das despesas da minha casa, não dá para ser fiel a Ti, afasta-te de mim, isso não é para mim. Algumas pessoas dizem assim, mas eu tenho vícios, como é que eu posso andar do Teu lado? Afaste-se de mim, o que o Senhor fez é poderosíssimo, mas eu não sou digno, eu não mereço isso, Senhor, não dá para me viver assim, é algo muito grande demais para mim. Há um misto aí de medo, de humildade, né, de pietismo, mas é uma fase de embaraço. Os espanhóis dizem que uma mulher, quando está grávida, ela está embaraçada. Você já viu uma mulher grávida? Como é que ela vive? Né? Eu não vou imitar aqui, porque eu nunca fiquei grávido, graças a Deus. Mas a coluna dela entorta um pouco, não é? Às vezes ela põe a mão assim, não é? Você já viu? Você já viu? Sim. Aí quando está com 8 meses e meio, vem o ônibus, ela vai perder o ônibus, ela sai correndo atrás do ônibus para pegar, ou não? Não, ela está grávida. Está grávida. Ela se afasta um pouco da empresa que vai dar à luz. Ela está embaraçada. Ela está comprometida com aquele momento que ela está vivendo na sua vida. Assim também, existem muitas pessoas que sentem e percebem um chamado de Deus, que Deus tem chamado, tem bradado. É interessante isso, esses dias eu estava pensando, a gente fala para Deus bradar quando a gente está meio surdo, né, irmão? Porque quando a gente está ouvindo bem, só Deus fazer algo baixo, a gente já vai atender, vai ouvir, vai acatar. Não é verdade, irmão? Só que às vezes a gente entra meio em desespero. Deus brada, faz alguma coisa, muda essa situação, tanto na minha vida quanto na vida do outro, né? Mas é interessante essas coisas, que às vezes a pessoa ela tem um chamado da parte de Deus, mas tem uma vida irregular, tem uma pendência, às vezes social. Às vezes a pessoa frequenta a igreja, gosta de Jesus, mas tem 2 mulheres. Não estou dizendo que aqui acontece isso, mas às vezes acontece isso. A pessoa ama Jesus, percebe que tem um chamado, mas está presa pela ganância, não se dispõe a ganhar menos dinheiro e servir a Deus justamente. Então muitas vezes ganha dinheiro de forma ilícita, e então não se sente em condições de andar com Jesus, e fala para Jesus: afasta-te de mim. Tem que ser lá para o André Luiz isso aí, para mim não dá certo. E é muito triste a gente viver aquém, abaixo do chamado que Deus tem para nós. Porque quando a gente fala afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador, embora é uma verdade, mas muitas vezes é um processo que a gente está vivendo, mas que a pessoa que não se posiciona, ela faz daquilo a sua identidade. Eu sou traficante, eu sou mentiroso, eu sou sem vergonha. Em vez de ela mudar e se posicionar e largar tudo e dizer: Jesus, de ti eu não largo de jeito nenhum, ela se acostuma, o processo torna-se a sua identidade. É aquela pessoa que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, meu pai era assim. E ela não se posiciona. Mas Deus está chamando, Deus está convidando a gente para nós nos aproximarmos dEle. E o que Deus Ele faz para nós não é para nos afastar, mas é para Ele contar comigo e contar com você. Se Deus quisesse pessoas perfeitas, perfeitíssimas, Ele só iria usar os anjos. Mas os anjos não têm esse privilégio de serem mensageiros e portadores do Evangelho. Os anjos não conhecem o que é ser perdoado por Deus,
porque eles não têm pecado. Só quem pecou e foi perdoado por Deus e amado por Jesus, apesar do seu pecado, é que pode dar glória a Jesus, porque Ele tem poder e nos purifica de todo pecado através do seu sangue. Algumas missões Deus deixou para os anjos, mas Ele preferiu chamar os Pedros, os Paulos, os Andrés, os Filipes, as Cláudias, as Cristinas, sei lá eu quem mais aí, as Deusas, as Iones. Deus resolveu chamar gente como a gente, de carne e osso, pessoas que estavam tentando sobreviver na vida, pessoas que estavam sofrendo, porque as coisas não iam para frente, por mais que se esforçassem, mas de repente, sob uma palavra que Ele liberou, a vida delas foi transformada, e Ele está chamando agora para a gente andar com Ele, e ser discípulos dEle. Se você está embaraçado, meu irmão, minha irmã, toma uma posição hoje, arrebenta isso tudo. Às vezes a gente soltava pipa na época, né? E às vezes tem pipa aqui também. E muitas vezes a linha embramava. Você lembra quando a linha embramava? Aí a gente não queria arrebentar a linha para não perder, porque era uma escassez financeira. A gente andava que nem doido atrás das pipas, porque a gente não podia comprar outra. Então a alegria era tanto de soltar a pipa, como também de correr atrás, e quem pegasse a pipa era o mais esperto. Cadê os rapazes que estão aí? Vocês tiveram isso também, Miguel? Você foi assim também, Welber? Corria atrás da pipa lá na sua cidade? E quando a linha embaraçava, então, era escassez tão grande que eu tentava desembaraçar a linha. Nossa, mas era difícil, irmãos. Às vezes a gente conseguia, às vezes não também, né? Você já lidou com alguma situação embaraçosa? Você vai tentando, mas tem que chegar uma hora, você fala, vou arrebentar tudo isso aqui, pá, pronto, está resolvido. Compra outra agora. Talvez a sua vida está embaraçada, você está tentando muito devagar, com muita paciência desembaraçar. Tem algumas coisas que a gente tem que romper, que a gente tem que arrebentar e falar, Deus, faz tudo de novo, porque eu quero agora seguir o Senhor, e eu sei que Tu és rico, o Senhor vai me devolver, me dar tudo aquilo que eu perdi. Louvado seja o nome do Senhor. Há tantas pessoas que têm um chamado, eu queria ser um líder, mas acontece isso, acontece aqui, são os embaraços. Eu queria tocar no altar, mas tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. São embaraços que às vezes se justificam, se tornam bons em dar desculpas. Olha, tem uma frase poderosa que diz assim, que quem é bom em dar desculpa é ruim para o resto de tudo da vida. Nós precisamos muitas vezes parar de dar desculpas e falar, Senhor, não te deixo por nada. O Jacó falou assim, você só vai embora depois de me abençoar. Eu quero estar contigo para sempre. Amém, irmãos? E a última, nessa fase, então, Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando nas nossas percepções. Ele está trabalhando nas nossas convicções, Ele está trabalhando a nossa fé, Ele está trabalhando o nosso interior, Ele está moldando o nosso caráter. Ele está dizendo assim, prepare-se para se encontrar com o Senhor, prepare-se, quem enviarei e quem há de ir por mim? Prepare-se, eu quero você, eu tenho um propósito com a sua vida, Deus tem um propósito comigo e com você. Felizes são aqueles que dizem, sim Senhor, eis-me aqui. O Isaías, ele teve uma visão gloriosa. Deus trabalhou para ele naquela visão. Ele olhou e falou assim, uau! Os anjos estão tampando o rosto, estão voando, existe fumaça, toda a terra está cheia da sua glória, os anjos estão declarando. Deus estava trabalhando para ele. Mas no momento o Senhor fala assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus estava trabalhando dentro dele, levando ele a tomar uma decisão. Mas ele fala assim, ai de mim, melhor dizendo, no meio do caminho ele fala assim, ai de mim, porque eu vi o Senhor, minha boca é suja. O povo aqui fala palavras torpes, e eu também, e eu vi o Senhor, o que será de mim? Mas a Bíblia diz que o Senhor trabalha nele. Um anjo pega uma brasa viva do altar e toca nos seus lábios e diz, purificado, perdoado foi o seu pecado, os teus lábios agora são puros. E daí o Senhor fala assim, a quem enviarei? Sabe o que o Isaías fala? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
nesta noite a brasa viva do altar vai queimar toda a impureza da tua boca, dos teus olhos, da tua mente, das tuas mãos, dos teus pés. Deus, Ele vai purificar e justificar, para que você deixe todo embaraço e seja engajado, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus. E por último, é o próximo aí, filho. É o engajado, é a terceira fase. Então primeiro é alienado, desligado, desantenado, né? Desconfigurado, sem a senha. O segundo é embaraçado, mas a conexão é muito lenta. Não faz o download, não faz o upload, não acontece as coisas, está embaraçado ali, está amarrado. Meu Deus do céu. Mas a terceira fase é a fase do engajamento. É o terceiro momento da carreira cristã. A Bíblia diz que Pedro fala isso: olha, eu não posso ir porque eu sou pecador, afasta-te de mim. Mas o que Jesus diz para ele? Não temas. Fala para o teu vizinho: não tenha medo, irmão. Não tenha medo do seu chamado. Não tenha medo daquilo que está por vir. Não tenha medo dos milagres. Não tenha medo dos demônios. Não tenha medo da perseguição. Não tenha medo de faltar dinheiro. Ele é o teu pastor. Não tenha medo. Dizem que está escrito 365 vezes na Bíblia: não temas. Para cada dia do ano você dizer: eu não tenho medo, Deus está comigo. Jesus fala assim para ele: não temas, não temas. E depois Jesus fala assim: olha, de agora em diante você será pescador de almas. Então, quem que é o engajado? Quem que é o crente engajado? É aquele que faz toda a diferença no reino de Deus. É aquele que fala: sim, Senhor, eis-me aqui. Como eu acabei de falar sobre o Isaías. Quando Isaías falou: eis-me aqui, Deus começou a dar palavra de profética para ele. Foi o maior profeta messiânico das Escrituras. Ele falou há 550, 600 anos antes de Cristo. Ele profetizou sobre o Cristo, de tal maneira que a gente leu Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. É ele que falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 61, e Jesus leu esse texto lá no Novo Testamento. É ele quem fala das maravilhas do Cristo, do renovo justo. É ele quem fala sobre o Senhor Jesus e profetiza, porque quando ele disse: eis-me aqui, Senhor, ele estava arregaçando as mangas e dizendo assim: eu vou proclamar, eu vou pregar. Ei, Deus honrou a sua fé. Então ele está dizendo assim: ó, não temas, se aproxime, vem para cá, porque eu profetizo. Jesus estava profetizando que não estava acontecendo ainda, mas ele traz a existência, dizendo: de agora em diante você não será mais pecador, mas será pescador de almas. O crente engajado faz toda a diferença, irmão. Em 2 Timóteo 2,4, Paulo ele fala assim, eu acho que passou esse versículo aí, está em algum lugar. Ele fala assim em 2 Timóteo: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Nesta fase, meu querido, nesta fase de engajamento, Diego, é Deus trabalhando através de nós. Uma coisa é gostosa, é Deus trabalhar para mim, abrir portas de emprego, preparar uma esposa, eu já tenho a minha, graças a Deus, filhos, louvado seja Deus. É você ter aumento de salário, é bom, né, irmão? Aumento de salário é bom ou é ruim, irmãos? É bom, né, irmão? Você ser curado de enfermidade, não é ótimo, irmão? É maravilhoso. Deus trabalhar em nós é algo fantástico também. Você se vê crescendo, você se vê sendo aperfeiçoado, você se vê galgando novas fases na vida espiritual, tendo mais intimidade com o Espírito Santo. Mas tem a terceira fase, que é na fase que Deus começa a trabalhar através de você, que Deus começa a trabalhar através da sua vida. E quantas pessoas têm sido usadas por Deus, né? A Bíblia diz que Jesus ele trouxe os peixes para o pescador Pedro, e faz isso assim para que nós possamos
nos engajar no reino dele. Então, quando Simão ele reconhece o seu estado de pecador, Jesus trabalha o seu interior para que ele reconheça sua dependência de Deus. O mesmo aconteceu com Isaías, o mesmo que aconteceu com Paulo, o apóstolo. A palavra de Deus fala que Paulo, aí é o texto que nós acabamos de ler, e depois fala aqui, meu querido, que Paulo, ele lá em Atos 22, eu não sei se tem aí, Diego, vê se você acha para mim. Em Atos 22 fala assim, que Paulo está pregando, ele está dizendo assim: então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Estava trabalhando para ele, abrindo os olhos de Saulo. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Eles viram a luz, mas não entenderam, porque o negócio com o Senhor, de Saulo, era com o Senhor, e do Senhor para com Saulo. A Bíblia diz ainda mais, que assim ele perguntou, o que eu devo fazer, Senhor? Já chama Jesus de Senhor, entregando-se e se engajando no reino. E o Senhor diz assim, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer. E a Bíblia também fala ainda em Gálatas 1,13, ele está dizendo assim, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruir a igreja. Ele estava alienado do propósito que Deus tinha para ele. Ele estava fazendo tudo errado, achando que estava tudo certo. Ele era muito sincero, muito fiel, mas era sinceramente e fielmente enganado. O diabo tinha enganado, perturbado a mente de Saulo. Ele estava alienado do propósito de Deus. Ele trabalhava com afinco. Ele consentiu na morte do Estevão, o primeiro diácono, o primeiro mártir da Bíblia. A Bíblia diz no verso 14 de Gálatas 1, ele fala que no judaísmo eu superava a maioria dos judeus na minha idade. Era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Ele estava preso às tradições, preso à religiosidade, embaraçado com a sua vida antiga espiritualmente falando. Há muitas pessoas que falam assim, mas eu não posso me engajar porque os meus pais são de outra religião, porque eu fui criado em um outro pensamento. Isso é embaraço, isso é embaraço. A gente precisa deixar o que ficou para trás e agradecer a Deus porque Ele abriu os nossos olhos agora. A Bíblia diz, por encerrar, que Deus me separou, mas Deus me separou desde o ventre da mãe e me chamou por sua graça. Engajado, ele entendeu o seu propósito. É quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse, fosse um missionário entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. A experiência que ele teve com o Senhor fez com que ele decidisse, não importa se o pai ia concordar ou ia discordar, ou ia achar que era coisa da cabeça dele, ou se o time de futebol que ele fazia parte não acreditava nisso. Não, ele teve uma experiência pessoal, não consultou ninguém e começou a declarar, Jesus Cristo é o Senhor. Então Deus, Ele transforma pecador em pescador. Agora sim, eu não sei se é o próximo, volta lá, tem o S lá do pescador, né? Então a única diferença entre pecador e pescador está na letra S, Diego, coloca aí para nós, isso mesmo. Esse S significa ser então organizado, ser visionário, ser cheio da unção. Quando a gente está vazio da unção, a gente é só pecador mesmo, só peca mesmo. Quem está vazio do Espírito Santo só vive na carne, e quando vive na carne, na carne semeia, e da carne colhe corrupção, dor, vergonha, humilhação, tristeza, derrota financeira, está tudo ruim, porque está vazio de Deus. Quando é pescador, ele tem visão, ele é cheio de Deus. Quando não tem a unção, não tem entrega para o Senhor ainda, ele ainda tem dificuldade com a visão, não concorda com algumas coisas que acontecem no corpo de Cristo em geral. Quando a pessoa ela tem o S, ela se torna organizada, ela se torna uma pessoa
que sabe o que deve fazer, porque Deus vai instruindo. E por último, tem um próximo quadro aí, esse pescador também, esse S aí, é o S do sobrenatural. Se você decide ser um pescador, você já entra no sobrenatural de Deus, porque não é na nossa força do nosso braço, não é no nosso talento musical, ou da oratória, ou da retórica, não é no nosso teatro que nós vamos alcançar as pessoas. Sim, é uma ferramenta que Deus pode usar, mas Deus vai usar a gente mesmo no poder, na unção sobrenatural do Espírito Santo. Quando nós dizemos sim para o Senhor, esse S entra ali entre o pecador ali, coloca o S, como o anzol, não é? O anzol não tem uma forma de um S assim, ó? Ou não? Tem, é uma argolinha, é um ganchinho assim, parece um Szinho, né? Um J, sei lá. E é esse Szinho aí que faz a diferença. Nós precisamos dizer sim para o Senhor. Sim, o S de serviço. Não de ser visto, mas de serviço, de dizer: Senhor, eis-me aqui. Sabe, o Pedro passou por um processo, foi um processo árduo, mas logo no início ele decidiu, largou tudo. A Bíblia diz lá no verso de número 11, que eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Meio louco. Fala para o seu vizinho assim: você é meio louco, irmão? Fala para ele. O pessoal da música vem aqui, por favor. Se você está sendo muito normal, muito comum, você nunca vai dizer sim. Porque quando você diz sim, você fica meio louco, irmão. No bom sentido da palavra. Porque servir a Deus é a maior aventura que uma pessoa pode ter. Porque vai ter aqui na terra, em seu corpo, de sua carne, a presença do Espírito Santo. Eu vou falar de novo. Vamos ficar de pé? Vai ter aqui no corpo da sua carne, na sua alma, a presença do Espírito Santo. E quem tem a presença do Espírito Santo é meio doido. Ele adora o Senhor mesmo nos problemas, porque ele já sabe o fim. E ele sabe que o fim é a vitória do Senhor, e portanto é a sua vitória pessoal também. Quando a gente decide dizer sim para o Senhor, a gente deixa de ser pecador para ser um pescador de almas. Ele já tinha experiência natural, material, mas agora ele iria receber uma capacitação espiritual, mental, emocional, andando com Jesus. Toda a capacidade o Senhor estaria dando para eles. Depois de alguns dias, Jesus já os envia. E parece que Jesus estava meio fora. Ô Senhor. Não, ele estava normal dele, é anormal para a gente. Ele fala assim: ó, eu estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos, pode ir. Ó, cure os leprosos, viu? Vai, expulsa os demônios. Vai e ressuscite os mortos. Vocês receberam de graça, dê de graça também. E aí eles foram loucos. Eles foram mesmo. Eles foram. Já tinham cometido a loucura de largar os barcos, largar a pesca e viver pela fé com Jesus. Olha que coisa. Eu não estou dizendo para você largar o seu emprego, tá? Mas de repente, se o Senhor também tem esse chamado para você, vai nessa sua fé. Porque se a gente ficar esperando tudo ficar alinhadinho, tudo certinho, casar primeiro, ter filho primeiro, educar o filho primeiro, colocar na faculdade, formar primeiro, ver os netos primeiro, depois, aí depois não tem mais. Não dá para ir mais, já não tem força mais. Nós precisamos e podemos dizer hoje para o Senhor: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu sou pecador, mas eu vou grudar em Ti, gruda em mim também. Se o Senhor fez isso na minha vida, eu sei que isso é só o começo. Se o Senhor me deu uma grande pescaria, é só o começo. Fui curado da coluna, é só o começo. Abriu-se uma porta de trabalho, é só o começo. Agora eu sou um líder lá na empresa,
é só o começo. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais e eu quero mais para mim levar o seu amor, a sua graça para as pessoas que estão ao meu redor. Ah, pastor, mas e se eu cair? E quantas vezes Pedro caiu? Mas Jesus nunca desistiu daquele que Ele chamou. Ele não desiste também de você. Depois que Pedro negou Jesus, Jesus mandou chamá-lo para ter um tete a tete com ele. E disse: Pedro, vai Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O Pedro viveu experiências maravilhosas. Ele era meio doido. A gente chama esses doidos de sanguíneos, né? São meio impulsivo, mas andou por sobre as águas. Você pode falar muita coisa de Pedro. Negou Jesus, mas quando ele foi pregar, ganhou 3.000 pessoas, uma tacada só para Jesus. Falou, ele confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o único que falou, o primeiro que falou. Depois foi chamado de Satanás, mas não tem problema, ele está com Jesus. Ele está colado em Jesus. Jesus tem paciência. Jesus tem paciência em nos tornar discípulos seus. Tenha paciência em fazer discípulos também, porque Ele deu essa ordem: vai e faça discípulos. Ah, mas a pessoa que eu estava cuidando, acompanhando, falou mal de mim, me destratou e tal. Pois é, ame mais essa pessoa, não desista dela, porque você também deu trabalho. Você também deu muito trabalho. Saiba que talvez tenhamos alguém aqui nesta noite que tem um chamado de Deus, mas tem encontrado muitos obstáculos e tem pensado em desistir. Mas Deus, Ele não desistiu de você e do seu chamado. Eu queria orar por você. Você que talvez já foi tão ativo, tão disposto, tão profundo, e agora está tão no raso. Eu queria orar por você. Eu gostaria de orar por você que precisa entrar no time, sair do banco de reserva e falar assim: eu quero vestir a camisa, eu quero ir, Senhor. Quero ir, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu sei que Tu me amas. E eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Fecha os teus olhos. Nós vamos cantar uma canção ao Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Se você sente o seu coração ardendo, sabe? A melhor coisa que existe é proclamarmos Jesus. É clamarmos pelas ruas o nome de Jesus, se for possível. Sobre a nossa família, o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é cura. Ele está dizendo para você: vai, limpa os leprosos. Vai lá. Está cheio de lobo, mas eu vou estar com você. Se preocupa, não vai faltar nada. Não leve nada, não leve nada. Não leve nada, as pessoas vão dar coisas para você, vão te sustentar. Não se preocupe com isso, não. Eu que estou enviando você. E eu envio você, mas eu vou com você. Ah, Jesus. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração. Sim, Senhor. Eu sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome. Glórias a Deus. Quebrando os vícios dessa geração. Declaro a esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence
declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora, clamo Jesus, porque o teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia, porque só o teu nome, Senhor, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare o teu nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas, levante a sua mão, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sim, Senhor. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare em Montemor o nome de Jesus. Declare em Montemor o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família clame o santo nome Jesus. Levante a sua mão mais uma vez. Declare em Montemor o nome de Jesus. Declare em Montemor Sempre o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família clame o santo nome Jesus. teu nome é cura, Senhor. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida,
a Jesus. Pai, eu oro nesse momento pelo Gilberto. A Adriana está pedindo pela vida desse homem. Senhor, alcança, restaura com poder e glória, Pai. Eu oro a Deus pelo Edemir Martins, que está enfermo também. Senhor, a Ana Meira está pedindo. Alcança com poder, opera o milagre da cura. Senhor, o teu nome é cura sobre a vida do Edemir, o teu nome é libertação sobre a vida do Gilberto. Ó Deus, que no teu nome é cura sobre a Michele e Cristina. Alcance estas vidas agora, pessoas que estão com o celular na mão assistindo. Ó Deus, que sintam já no seu corpo a cura da enfermidade. Pessoas que estão com a TV ligada na sala, Senhor, no YouTube, e estão com as mãos erguidas, ó Deus querido, que estão colocando a mão no local doente agora. Envia a tua cura agora, Senhor. Incendeia, Senhor, queima todo vírus, toda bactéria, toda inflamação, toda infecção, saia em nome de Jesus. Eu profetizo, eu declaro o nome de Jesus, trazendo cura, restauração sobre este lar, este casamento, esta família. Eu abençoo junto com a igreja. Seja ligado no céu aquilo que nós ligamos na terra, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda.